Você foi enganado em um investimento? Caiu em um golpe? Fez um Pix para a pessoa errada? Teve um prejuízo financeiro que parece impossível de recuperar? Talvez você esteja agora com aquele aperto no peito, revivendo a cena na mente, perguntando a si mesmo como pôde confiar, como pôde errar, como vai reorganizar a vida depois dessa perda. O pensamento insiste em voltar. Como eu fui cair nisso? Como vou recuperar esse dinheiro? A dor do prejuízo não é só financeira. Ela atinge o emocional, mexe com a autoestima e abala a confiança. Mas hoje eu quero falar ao seu coração com uma verdade que é maior do que qualquer perda. O Deus que você serve é um Deus de restauração. Ele é especialista em devolver o que foi roubado, em multiplicar onde houve escassez e em transformar prejuízo em testemunho. A sua história não termina nesse erro, não termina nesse golpe, não termina nesse saldo negativo. Deus continua no controle. Em Joel 2,25 está escrito: Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Israel havia experimentado uma devastação completa. As colheitas foram destruídas, os campos ficaram vazios, o sustento foi consumido. Parecia o fim, mas Deus declara algo poderoso: eu vou restituir. Não é apenas devolver o que foi perdido, é compensar, é restaurar o tempo, é trazer novamente abundância onde houve perda. Talvez você tenha perdido dinheiro, talvez tenha sido enganado, talvez tenha tomado uma decisão precipitada, mas Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele pode restituir de maneiras que você ainda não consegue imaginar. Às vezes, Ele restitui com novas oportunidades, com portas inesperadas, com crescimento que nasce justamente do aprendizado da dor. O que foi consumido não define o que será construído. Creia que Deus ainda é capaz de restaurar. Em Filipenses 4,19 lemos: O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Talvez você esteja olhando para a sua conta bancária e vendo números menores do que gostaria. Talvez esteja calculando contas, compromissos, responsabilidades e sentindo medo do futuro. Mas a promessa não está baseada na sua conta, está baseada na riqueza de Deus. Ele não depende do dinheiro que você perdeu. Ele não foi surpreendido pelo golpe. Ele conhece cada detalhe da sua vida e promete suprir cada necessidade. Isso não significa ausência de desafios, mas significa presença de provisão. Deus supre de formas que vão além do que enxergamos. Ele abre portas, envia ajuda, traz soluções, ajusta caminhos. Confie que a fonte da sua provisão não é limitada pelo seu prejuízo. No Salmo 37, 25, Davi declara: Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa é a voz da experiência. Davi enfrentou guerras, perseguições, perdas e crises, mas testemunhou a fidelidade de Deus ao longo de toda a vida. Talvez você esteja se sentindo desamparado agora. Talvez esteja perguntando onde Deus estava quando o prejuízo aconteceu. Mas o fato de você ter enfrentado uma perda não significa abandono. Significa que você está atravessando um processo. Deus não abandona os seus. Ele sustenta, Ele fortalece, Ele conduz. A sua história ainda está sendo escrita. Um capítulo difícil não define o final do livro. Provérbios 3, 5, 6 nos orienta: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Depois de um prejuízo, a mente tenta assumir o controle total. Você quer resolver, recuperar, compensar rapidamente? Mas Deus convida você a confiar. Confiar não é cruzar os braços, é entregar a ansiedade. É buscar direção antes de agir novamente. É reconhecer que Ele enxerga o que você não vê. Quando você reconhece Deus no meio da crise financeira, Ele endireita caminhos. Ele mostra decisões mais sábias, protege de novos erros e conduz para oportunidades alinhadas com o propósito. A confiança traz paz, e a paz traz clareza. Em Isaías 41:10, encontramos uma promessa reconfortante. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O medo é uma reação natural após a perda. Medo de não conseguir pagar as contas, medo de decepcionar a família, medo de repetir o erro. Mas Deus diz: não temas. Ele está com você. Ele fortalece quando você se sente fraco. Ele ajuda quando você não sabe por onde começar. Ele sustenta quando parece que tudo está desmoronando. A mão fiel de Deus é mais firme do que qualquer instabilidade financeira. Você pode ter perdido recursos, mas não perdeu a presença dele. Romanos 8:28 declara: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma das promessas mais desafiadoras quando estamos no meio da dor. Como algo ruim pode cooperar para o bem?
Mas Deus é especialista em transformar adversidade em aprendizado, perda em maturidade, crise em crescimento. Talvez esse episódio esteja despertando em você mais prudência, mais dependência de Deus, mais sabedoria para decisões futuras. Talvez esteja evitando um prejuízo ainda maior que poderia acontecer. Você não vê agora o quadro completo, mas Deus vê. Ele trabalha nos bastidores, alinhando circunstâncias e preparando algo que você ainda não consegue enxergar. Por fim, o Salmo 34:10 afirma: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Até os fortes passam por escassez, mas há uma promessa especial para quem busca a Deus. Buscar não é apenas pedir solução, é aproximar-se, é confiar, é alinhar o coração com a vontade dele. Quando você busca ao Senhor em meio à crise financeira, você encontra direção, paz e provisão. Talvez o dinheiro não volte exatamente da forma que você espera, mas a provisão virá. Deus pode suprir por caminhos diferentes, abrir oportunidades inesperadas e trazer crescimento que ultrapassa a perda inicial. Se você perdeu dinheiro, não perca a fé. Se você sofreu um golpe, não permita que isso roube sua confiança em Deus. O prejuízo não é o ponto final. Deus continua sendo o seu provedor, o seu restaurador e o seu sustentador. Respire fundo. Entregue essa situação nas mãos dele. Aprenda com a experiência, fortaleça sua prudência, mas mantenha o coração firme. O mesmo Deus que prometeu restituir, suprir, sustentar e fazer cooperar todas as coisas, continua agindo hoje. A sua história não termina na perda. Ela continua na provisão e na fidelidade de Deus.